Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o André e você está no canal Coice News. Vamos novamente retomar as atividades do canal. Eu sei que você já não acredita mais, porque essa já deve ser a 10ª vez que eu falo a mesma coisa, né? Mas vamos tentar, né, trazer aí uma certa regularidade. Peço desculpas, porque eu já falei isso antes, né, mas ultimamente está meio difícil de cumprir a nossa programação aqui. Não que faltem assuntos, né? Aliás, muito pelo contrário, acho que um dos maiores problemas é o excesso de assunto, é o excesso de informação, é o excesso de loucura que nós estamos vivendo. E isso, de uma certa forma, traz um esgotamento mental, né, que a gente acaba pensa em fazer um monte de coisa, mas, né, no final das contas o desânimo é que acaba vencendo e não sai nada. Mas, por outro lado, também, eu acho que, né, não é o momento da gente desanimar, não é o momento, né, da gente baixar a guarda, muito pelo contrário. Acho que essa é uma consciência que eu venho adquirindo cada vez mais, de que todos nós temos que aproveitar todos os instrumentos, todas as ferramentas que nós temos em mãos, né, para trazer um pouco mais de informação, de esclarecimento, tentar trazer uma mensagem no sentido que a gente possa mudar um pouco a visão diante de toda a loucura que a gente vem presenciando no nosso dia a dia. Eu acho que 2020 foi um ano que não foi fácil para ninguém. 2021 também já começou prometendo. A gente não sabe ainda o que vem pela frente. Nós estamos começando, né, a semana até que com uma notícia que nos traz uma ponta de esperança, que é a questão da vacinação, que finalmente se iniciou. No entanto, não vamos nos iludir, né? Nós temos ainda pela frente um longo caminho, né? Inúmeros obstáculos que ainda nós vamos ter que superar. Então, não podemos perder as esperanças, né? Eu acho que foi importante esse início, foi o ponto aí de partida, mas vamos ter em mente que nós temos muita coisa ainda pela frente para superar. E o assunto desse vídeo de hoje é exatamente para falar, é inevitável, não tem como, a gente tenta não ser monotemático, mas ultimamente está difícil. E hoje nós vamos falar sobre os desmandos desse governo, obviamente. Eu tenho lido muita coisa, visto aí as notícias da mídia, até vou fazer um recorte aqui das principais notícias de hoje, hoje, dia 18/1 de 2021. Vou trazer aqui, projetar rapidamente na tela, só para a gente poder falar um pouco aí das principais notícias e depois fazer o comentário, em cima daquilo que eu pretendo, que é exatamente em cima dessas notícias, mas eu quero começar com as notícias para que a gente possa traçar, um paralelo, para que a gente possa ter aí um guia. Então, vou mexer um pouquinho aqui, para a gente poder projetar as principais notícias de hoje. Não sei se vai ficar visível para todo mundo aí, mas vamos com alguns destaques. Claro que teria muito mais coisa, mas estou pegando aqui só os pontos principais. Bom, Pazuello, vamos falar do nosso digníssimo ministro da Saúde. Ministro da Saúde que não é médico, é especialista em logística, e que diante de tudo que ele vem fazendo, a gente chega à conclusão que ele não é especialista em logística porcaria nenhuma. Se esse cara fosse especialista em logística e tivesse que sobreviver no mercado, com toda essa incompetência, com toda essa falta de caráter que esse sujeito tem, ele não duraria uma semana, no mercado de trabalho. Então ele não é especialista em porcaria nenhuma. É só um chupim, é só mais um militar que está aí mamando, nas gordas tetas públicas, embora os imbecis falem que a mamata acabou. Mas vamos lá. Vamos pegar só algumas falas de Pazuello e Bolsonaro entre os dias de ontem e de hoje, especialmente de hoje. Todas essas notícias aqui, elas são de hoje. Então vamos começar. Pazuello mente ao dizer que saúde nunca indicou remédios contra a Covid. Essa declaração do estrupício do ministro da Saúde foi dada, hoje de uma forma bastante ríspida. Aliás, essa é a tônica dessa raça escrota,
né? Eles acham que eles estão no quartel o tempo todo, então eles falam com o jornalista como se estivesse falando com um soldado raso. Eles não têm um pingo de educação, eles não têm um pingo de trato, né? E esses imbecis não saíram da caserna ainda. Eles se esquecem que eles estão exercendo hoje um papel civil, né? Eles vão ser militar dentro da caserna. Se gosta tanto de ser militar, por que é que saiu de dentro da maldita caserna? Volta para aquele inferno, porque lá se pode tratar como se quiser, né? Agora, a partir do momento que você está dentro do convívio social, não, né? E essa raça abjeta não percebeu ainda que eles saíram da caserna e hoje eles estão, né, numa atividade política. Então, o nosso estrupício ministro da Saúde diz, né, que ele nunca indicou tratamento contra a Covid-19, indicando a cloroquina. Por outro lado, Pazuello também, o mesmo personagem, diz que agora, né, o Ministério orienta atendimento precoce e não tratamento precoce, como se isso mudasse alguma coisa. Quer dizer, agora a questão não é mais o tratamento, é o atendimento. Enfim, em várias outras ocasiões, é claro, né, eles sempre sugeriam um tratamento com a porcaria da hidroxicloroquina, que no caso da Covid-19 não serve para absolutamente nada, né? Hoje eu até compartilhei um post falando que, assim, um paralelo entre a cloroquina e é mais ou menos a mesma coisa que eu me declarar como um caçador de dinossauros. Você sabe que eu estou mentindo, né? Você sabe que isso não é verdade, mas eu vou usar da falsa premissa. Você já encontrou algum dinossauro na rua? Não encontrei, então fui eu que matei todos, né? Então, assim, a lógica é mais ou menos a mesma, a estupidez é a mesma, né? Porque se recupera, qual é o estudo que indica isso? Porque a pessoa não morreu, ela pode não ter morrido com qualquer outra coisa, né? Ter Covid não significa sentença de morte, e tomar hidroxicloroquina também não é sentença nenhuma de tratamento eficaz. Aliás, isso não é tratamento para a doença. E o mundo inteiro fala a mesma coisa, menos esses dois idiotas, esses dois imbecis, esses dois débeis mentais, que são o presidente e o ministro, né, capacho do presidente, que insistem nesse discurso insano, né? Acho que o único médico ainda que, né, pelo menos aí como referência, que era o médico francês lá, que esqueci o nome, mas também pouco importa, porque é outra tranqueira também, né, que saiu com essa conversa, ele mesmo já acabou admitindo que não serve para nada. Mas os nossos, né, ilustres aqui vão continuar nessa mentira, até porque a gente já vai chegar o porquê que eles fazem isso. Bom, Bolsonaro, né, STF, outra notícia. STF rebate Bolsonaro, que diz que proibiu o governo, né, federal de atuar contra a pandemia. O STF nunca proibiu esse vagabundo desse presidente de fazer qualquer coisa. A única coisa que o STF impediu é que esse vagabundo não atrapalhasse o que os governadores vêm fazendo, né, que são coisas bem distintas, né, porque esse vagabundo nunca fez nada e também, além de não fazer nada, ainda atrapalhava, né, o que os governadores vinham fazendo. Então, o STF proibiu isso, que se ele não vai fazer nada, que pelo menos então não atrapalhasse, né, que se recolhesse a insignificância dele e pelo menos não fizesse nada no sentido contrário de desautorizar ou de deslegitimar aquilo que os governadores estão fazendo. Aí, diante de todas essas polêmicas, né, diante de todo esse escândalo que foi, né, o oportunismo barato, vamos deixar citado aqui também, do senhor governador João Dória, que é outro também, é mais do mesmo, é farinha do mesmo saco, né, veio da mesma latrina que o presidente. Afinal, basta lembrar das eleições de 2018, que esse outro saco de estrume se elegeu, né, com o discurso de Bolsodória, e hoje ele age como se ele não tivesse nada a ver com isso, né? Se um dia apoiei Bolsonaro, nunca nem lembro, né? Mas a gente lembra que você também foi um ordinário, um cachorro salafrário, que apoiou a eleição desse governo genocida, que hoje está aí, mas que você faz de conta que não. Mas, enfim, pelo menos esse almofadinha fez alguma coisa, né, que é conseguir trazer a vacina. E é claro que ele transformou isso numa guerra política com o presidente, porque, afinal de contas, as intenções dele são nítidas para o ano que vem. Né, o Dória não entrou na política para ser prefeito ou governador de São Paulo. Né, os objetivos do Dória vão muito além disso. Né, ele quer chegar à presidência, e conhecendo essas figuras, enquanto eles não chegarem, eles não sossegam. Né? Então é óbvio que ele vai fazer disso uma guerra. O presidente, por sua vez, é claro que também não vai aceitar a derrota. E aí ficam as duas crianças medindo quem tem força maior. E exploda-se o povo que está morrendo. Né? Tá aí, notícia ao lado. O Brasil chega hoje a 210,3 mil mortes por Covid, com média móvel de 959 mortes por dia.
Né? Então nós de novo voltamos à triste marca praticamente aí dos 1.000 brasileiros mortos por dia, né, com a Covid. Enquanto isso, Bolsonaro, Pazuello e Dória seguem em guerrinha para ver, né, quem é que consegue ter um ganho político maior. E aí o Bolsonaro, para tentar, como sempre, né, tirar um pouco do foco daquilo que realmente importa, ele vai e volta ao velho discurso de sempre, né, soltando aí uma declaração hoje de que as Forças Armadas decidem se o povo vai viver sobre uma democracia ou uma ditadura. Quer dizer, quando ele não tem mais argumento, quando ele não tem mais o que fazer, ele volta para o terrorismo de sempre. Né? E aí uma outra notícia, que também diante dos absurdos de Manaus, acontecidos aí em Manaus nos últimos dias, o governo sabia do iminente colapso de Manaus 10 dias antes, mostra documento. Então essa história de que não sabia, não viu, não foi avisado, né, sabia sim. Ele sabia e existem provas que mostram isso. E aí, diante de tudo isso que a gente já falou, diante do Pazuello falar que ele nunca indicou tratamento, depois, ao mesmo tempo, falar que ele não é mais tratamento precoce, atendimento precoce, né, diante de tudo isso, vem Bolsonaro de novo, né, e coloca ontem a Anvisa, né, na entrevista aí, onde foi autorizado o uso da vacina, deixou claro. Né, mesmo após a posição da Anvisa, Bolsonaro insiste na defesa do tratamento precoce, que não existe. Vamos colocar uma coisa na cabeça, gente. Bolsonaro não é médico, Bolsonaro não é na área da saúde. Aliás, Bolsonaro não é bosta nenhuma. Bolsonaro é o excremento humano. Bolsonaro é simplesmente a encarnação do que existe de pior na face da Terra. É um jumento, sem querer ofender o animal, que é muito mais inteligente do que ele. Então, quem é esse ser escroto? Né? Quem é esse verme abjeto para vir falar e indicar algum tipo de tratamento? Esse sujeito não é ninguém. Aliás, né, uma indignação. Aonde é que está a porcaria do Conselho Federal de Medicina? Essa porcaria só serve para atacar médico cubano? Né? Quando existia o programa Mais Médicos, o Conselho Federal de Medicina estava na mídia todos os dias. Né? Porque todos os dias eles achavam alguma coisa para atacar. E enquanto o Mais Médicos não foi eliminado, o Conselho Federal de Medicina não sossegou. Agora que o Mais Médico não existe mais, o Conselho Federal de Medicina também morre. Né? O presidente está aí todos os dias fazendo exercício, né, ilegal da medicina, e o Conselho Federal de Medicina se cala. Né? Omisso, conivente. Portanto, também responsável pelas mortes que estão acontecendo no país. E aí a gente chega no ponto, né, que é o objetivo desse vídeo. Deixa eu tirar aqui. As notícias eram essas. Vamos voltar ao foco. O que é que a gente tem que... Né, eu acho que assim, toda essa fala, e é impossível não se indignar, né, com tamanhos absurdos, e já sou uma pessoa exaltada por natureza, diante de tanto absurdo, a cor fica mais ou menos igual a da camisa mesmo. Né, mas vamos lá. O que é que a gente observa? Assim, eu tenho lido algumas coisas pela mídia, né, e assim, de uma certa forma meio que minimizando. Né? Então hoje, atrapalhadas do governo federal, né, atrasam entregas de vacina. A desorganização. Então vamos colocar uma coisa bem clara. Né? A destruição é o projeto desse governo. A morte é o projeto desse governo. Não existe atrapalhada, não existe descaso, não existe mera obra do destino. Tudo é meticulosamente planejado para trazer a morte. Esse governo, aliás, estas são palavras de Bolsonaro. Eu vim para destruir. Ele nunca escondeu isso. O meu governo veio para destruir. Então, qual é a dúvida de que esse ser abjeto tem um plano de genocida na cabeça? Né? Eu acho que isso é que tem que ser... Passou da hora da mídia ficar com meias verdades, né, com falas tentando passar. É igual a porcaria da rachadinha. Rachadinha é o inferno, é corrupção. Não tem rachadinha. Rachadinha é um eufemismo para esconder um crime maior. Rachadinha é o escambau. O que existe nesse governo é corrupção. O que existe nesse governo é projeto de morte. O que Bolsonaro faz é um projeto genocida. E a minha única esperança é de um dia ainda ver esse canalha sem vergonha ser julgado e condenado. É isso que eu espero de Bolsonaro.
é um dia ainda poder ver esse ser abjeto, esse verme no banco dos réus, recebendo a sua sentença. Porque é isso que Bolsonaro é, um genocida. E passou da hora da gente... porque ele não vai mudar, ele não vai melhorar, né? E ele vai passar os 2 últimos anos que ainda de resto do governo, se é que vai sobrar alguma coisa de Brasil, se a gente não tirar esse estrupício do poder, vai ser sempre a mesma coisa. Né? É sempre o mesmo discurso. É o medo, é o terror, é a morte, é a ameaça, é só isso que ele sabe fazer. Palavras também ditas por Bolsonaro. A minha especialidade é matar. Podem procurar isso, não sou eu que estou dizendo. Foi o próprio presidente quem disse isso. A minha especialidade é matar. E ele vem fazendo isso com uma grande competência. Afinal de contas, nós já chegamos a 210 mil mortes. Você pode falar, mas essas mortes não teriam acontecido se nós tivéssemos outro presidente? Certamente teriam. Talvez não nessa escala. Porque esse governo até hoje, a única coisa que ele fez foi atrapalhar todas as ações no sentido de combate do coronavírus. Tudo que está ao alcance dele fazer para atrapalhar, ele faz. E essa nova medida aí que faz com que todas as vacinas sejam enviadas para o Ministério da Saúde, eu interpreto como um risco, porque está na cara que eles vão fazer todo o possível para atrapalhar essa logística. E isso não é porque Pazuello é burro, isso não é porque Pazuello é um incompetente, isso é projeto. Tá? Vamos parar com esse discurso, porque ele é burro. Não, ele não é burro. Isso é projeto. Existe um projeto de destruição, existe um projeto de morte. E eles estão seguindo isso à risca. Tá? Então está na hora da gente parar de passar pano também, de uma certa forma, né? E de tentar amenizar, porque o cara é burro. Não, ele não é burro. Se ele fosse burro, ele não estava onde ele está. Ele é hipócrita, ele é cínico, ele é autoritário, ele é genocida, e a gente pode achar mais uma infinidade de outros adjetivos. Mas burro não. Ele sabe bem o que ele está fazendo. Ele tem um objetivo, e ele serve a esse objetivo, que é a destruição, que é a morte. Isso dito por ele mesmo inúmeras vezes. E não me venha com essa história de que está fora de contexto. A única coisa que está fora de contexto aqui é Bolsonaro ainda continuar sendo presidente da República. Essa é a única coisa fora de contexto que nós temos nesse país ainda hoje. Todo o restante, ele nunca escondeu quem ele é. Ele nunca fez a mínima questão de esconder o que ele ia fazer. Ele sempre deixou claro que ele ia destruir, que ele ia matar. Ele já declarou há muito tempo que a ditadura matou pouco. 30 mil foi pouco. Hoje ele conseguiu matar mais de 210 mil. Talvez agora ele tenha chegado à meta estipulada dele. Então, assim, toda essa indignação, e acho que é importante que a gente nunca percamos essa nossa capacidade de nos indignarmos, porque o dia que a gente não sentir mais nada, aí de fato tudo acabou. Então, ainda que seja raiva, ainda que seja revolta, é importante que a gente consiga expressar isso. E eu conto, eu acho que assim, esses vídeos, a ideia de fazer esses vídeos é um pouco isso, é a gente poder discutir, porque assim, eu gosto muito de escrever, mas isso também é fato. Textão ninguém lê. E também, por outro lado, a escrita ela não consegue passar toda essa ênfase, toda essa revolta, toda essa ira, ou todo esse ódio mesmo que a gente vem sentindo. E acho que é importante essa troca também. Então, nesse vídeo de hoje, para que nós não vamos acabar aí também alongando demais, para não ficar cansativo, nós estamos chegando aí perto dos 20 minutos, é um tempo legal. Então, assim, o que eu gostaria de colocar como mensagem final, pensem em tudo isso. Sabe, vamos parar com esse discurso, vamos enxergar as coisas como elas realmente são, e as coisas são trágicas. Nós estamos vivendo um momento trágico, nós estamos vivendo um momento sem precedentes na história do nosso país. Nós nunca tivemos um governo tão incompetente no sentido da vida, tão despreocupado com a vida. O nosso governo hoje se preocupa única e exclusivamente com a morte. Depois de um bom tempo em silêncio, depois da aprovação da vacina, a única coisa que Bolsonaro foi capaz de falar é que, apesar da vacina, quer dizer, eu não queria que o povo brasileiro fosse vacinado, mas apesar da vacina, que infelizmente foi aprovada,
né? O que deixa claro que o seu objetivo não é a vida, é a morte. Né? Então, eu acho que assim, o grito de fora Bolsonaro nunca foi tão importante. Né? A revolta nas redes sociais é importante, mas a revolta que está começando a acontecer também, né, fisicamente, através de manifestos, através de protestos e passeatas e carreatas, isso é importante. Eu acho que passou da hora do povo sair dessa apatia. Porque não adianta, as instituições estão funcionando um escambau. As nossas instituições deixaram de funcionar há muito tempo. Né? As nossas instituições são frouxas, acovardadas e não fazem porcaria nenhuma. Haja vista Rodrigo Maia, que passou 2 anos sentado em cima de 60 pedidos de impeachment. E agora esse canalha, covarde, vem com esse discursinho de que temos que começar a discutir o impeachment. Porra, você teve 2 anos para fazer essa merda, por que é que não fez? Agora vai querer jogar no colo do próximo que entrar. É claro, como todo bom covarde, ao invés de assumir as responsabilidades, joga para o outro. Né? Isso é o nosso presidente da Câmara. O próximo que entrar vai ser diferente? Não, não vai seguir a mesma política. Né? Então, a revolta tem que vir do povo. É o povo que tem que começar a se mexer. É o povo que tem que demonstrar a sua insatisfação. É o povo que tem que deixar claro que não dá mais. Chega! Fora Bolsonaro!